Oi, pessoal. Sejam bem-vindos, bem-vindas. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Prazer, como Igreja Presbiteriana do Brasil e Primeira Igreja Presbiteriana de Campo Grande, entrarmos na sua casa. Sejam todos muito bem-vindos. Nós começamos hoje o mês de agosto e é um prazer a gente adorar o Senhor Jesus em comunidade. Nós, por conta da pandemia do coronavírus, ainda não temos uma definição de quando voltaremos com as nossas atividades presenciais. Mas o que nós podemos dizer é que, mesmo com os nossos templos fechados, a mensagem que temos passado desde o mês de março é que a igreja, essa sim, continua em missão. A primeira igreja de Campo Grande continua em missão. Nós continuamos com a missão de glorificar o nome do Senhor Jesus, de exaltar o nome do Senhor Jesus, de ser e de fazer discípulos para a glória de Deus. Nós nos preocupamos com a saúde e nós nos preocupamos também com o discipulado cristão. Que bom termos essa porta aberta para a gente poder glorificar o nome de Jesus. E neste mês nós começamos uma série nova, vocês podem observar aí, mês de agosto. Para nós é um mês especial, porque em 12 de agosto de 1859, o missionário Ashbel Green Simonton chegou ao Brasil. Então esse mês é um mês que nós, na Igreja Presbiteriana, costumamos chamar de mês das missões. É claro que para nós todos os dias é dia da missão, mas de uma maneira muito especial, nós comemoramos mais um aniversário da nossa denominação. E isso para nós é muito importante. Nós temos lastro, nós temos história. A gente remonta ao avivamento dos Estados Unidos, que veio dos puritanos, e que veio do avivamento que a reforma protestante no século XVI nos trouxe. Então essa é a nossa história, e nós não queremos, num momento como esse, especialmente, deixar a nossa história se perder. Nós não nascemos do acaso, nem viemos do nada. Nós temos uma história, somos uma denominação histórica, arraigada na reforma protestante. Então esse mês é um mês especial para nós como igreja e como denominação. Alegrem-se com a gente. Bom, como vocês estão vendo aí, nós começamos esse mês essa série nova chamada Virando a Página. E, Pastor Rômulo, por que é que você e a equipe pastoral e toda a equipe que prepara esse trabalho de mídia, de comunicação da igreja, por que que vocês resolveram conversar com a gente nesse mês sobre virar a página? Bom, virar a página pode ser simplesmente pegar um livro e virar a página do livro. Mas essa é uma expressão histórica para falar de um novo momento. E talvez você possa dizer assim, mas pastor, que novo momento é esse? A gente continua sem ter uma cura para essa situação difícil que nós estamos vivendo. A perspectiva de países sérios e de laboratórios sérios e confiáveis é de uma vacina, por exemplo, que remonta talvez o início do ano que vem ou o segundo semestre do ano que vem. Então nós não temos ainda essa certeza. Não temos medicamentos antivirais que, digamos assim, uau, isso aqui vai resolver o problema da gente. Então, como é que o senhor fala, pastor, de termos uma nova, uma virada de página? Bom, pessoal, é o seguinte, fazendo algumas pesquisas, eu cheguei a esse húngaro, que é um filósofo. Isso é uma reportagem que a Folha de São Paulo trouxe há alguns meses. A Folha é o jornal de maior circulação no país. E uma das perguntas que a Folha estava fazendo é o que os pensadores do nosso tempo estão dizendo. E quando esse pensador húngaro fala, ele diz o seguinte, que é como a sociedade responde a um desastre que determina que legado a longo prazo o desastre terá. Já imaginou isso?
nós temos aí 4 meses, já temos aí desde março, então abril, maio, junho, julho, agora estamos indo para agosto, de uma situação diferente. E a pergunta é, como nós reagimos? Eu não quero jogar isso para, é o governo, é a secretaria tal. Não. Como nós, discípulos de Jesus, como o cristianismo me impeliu, me motivou a reagir nessa circunstância? Com pessimismo, com otimismo, com confusão, com medo. Como é que nós somos levados a reagir? Porque a maneira com a qual nós reagimos vai mostrar o legado que deixamos. E deixa eu te explicar e trazer isso mais à luz. Por exemplo, o que é que nós, que somos mais jovens, eu sou dessa geração da década de 80, porque daqui a 30 anos eu vou estar com 66, nossa, eu estou com 36 já. Eu vou estar com 66 anos e a minha filha mais velha vai ter 42. Possivelmente eu já vou ter netos, com a graça do bom Deus. Quando meus netos estudarem no colégio sobre o ano que não terminou, ou o ano que nem sequer começou, o ano que não teve Olimpíadas, o ano que a Copa do Mundo sofreu dificuldades porque não teve eliminatória, que história que eu vou contar para os meus netos? Que tipo de história nós vamos contar em como reagimos a esse momento difícil? O que é que nós escreveremos, não nos livros de história, porque livro possivelmente não vai mais existir, mas nos e-books da história? O que é que vai ser escrito nos sites da história? Se nós nos focarmos exclusivamente nas circunstâncias, nós esqueceremos que temos o legado do Evangelho para continuar. Não o nosso legado próprio. Mas nós precisamos entender que, como cidadãos do reino dos céus, nós somos convidados nesse exato momento a virar a página e não olhar simplesmente para este momento. E entendermos que estamos no reino de graça de Jesus, ou seja, Ele está sentado à direita do Pai e nós somos chamados a continuar, a caminhar, porque Canaã, não o bairro Canaã aqui, nem Canaã ali em Viana, mas a Canaã celestial, a terra que emana leite e mel, eterna, é logo ali. Então, mais do que as circunstâncias, o convite dessa série é chamar você a olhar, como diz uma repórter norte-americana de ascendência canadense, chamado Naomi Klein, quando ela diz que em momentos de crise, as ideias inesperadas se tornam possíveis. Ou seja, nós queremos aproveitar esse momento e literalmente virar a página. Mas virar a página não com irresponsabilidade e falarmos não tem nada acontecendo. Nós continuamos com prioridades sanitárias, nós continuamos com respeito, porque sabemos da instabilidade da criação, sabemos que estamos lidando com inimigos invisíveis, sabemos de um vírus que não tem CPF nem identidade, sabemos que outras doenças continuam aqui, mas os nossos olhos e o nosso foco está na eternidade, então a gente precisa virar essa página. Não estou dizendo de fechar os olhos para o que está acontecendo, mas é virar a página de desespero, é virar a página de preocupação, medo, e focar e continuar focado na missão. A missão de ser discípulo e continuar discipulando. A missão de continuar adorando. A missão de continuar fazendo a diferença do reino dos céus. É sobre isso. É uma nova postura de coração. É isso que nós queremos trabalhar com vocês. Essa nova postura de coração. Virar a página é isso. Mas, quando nós falamos de virar a página, a revista Isto É, nos últimos dias, trouxe uma reportagem dizendo o que é que a gente deveria esperar para esse novo momento. E ela elencou 7 situações que seriam interessantes que a gente pensasse para esse momento novo. E algumas características eu achei muito interessante, porque o mundo
desde março para cá, por exemplo, todos nós possivelmente já aderimos e agora a gente está mesmo cultuando ao Senhor pela mídia digital. No meio da semana aqui na nossa igreja, desde as crianças menores de 6 anos, entre 7 e 10 anos, 11 anos, desculpa, os meninos de 11, 12, 13, são os nossos pixels, os nossos pré-adolescentes, os adolescentes, jovens, adultos, estão todos em conectividade Infotech. Todo mundo. Está todo mundo por um aplicativo, o Google Meet, e a gente de terça até quinta-feira tem momentos de conexão. De segunda a sexta nós temos oração, orando uns pelos outros, de meio-dia a 1h, no horário do almoço, que às vezes você tem 10, 20 minutinhos, entra lá na sala. Conectividade. Mas algo que nunca se esperava, trabalho e educação online. Essa semana, por exemplo, a gente teve reunião do Sínodo. E cada um no seu lugar e por uma plataforma e a gente trabalhando online. Você talvez nunca experimentou isso, mas tem estado em home office nesses últimos tempos. Encapsulamento 2.0, humanismo e solidariedade, novos tipos de serviço, novos modelos de negócio. São coisas que a gente precisa talvez analisar e que o mundo realmente traz essa mudança. A CNN tem todos os sábados à noite algumas mulheres que entrevistam várias figuras formadores de opinião brasileiros. E um deles, o Leandro Carnal, quando perguntado assim, professor Carnal, o que esperar do mundo pós-Covid-19? Ele disse assim, olha, sempre diante de situações difíceis, a humanidade respondeu com muita alegria. Com muita alegria. Seria isso? Virar a página é isso? Simplesmente voltar a ter alegria? Em compensação, o Luiz Felipe Pondé, e o pessoal brinca chamando ele de Schopenhauer brasileiro, porque o Schopenhauer é um filósofo muito mal-humorado e pessimista. O Pondé diz o seguinte, olha, em 2 ou 3 anos ninguém vai lembrar dessa pandemia. Não sei, acredito que lembraremos, porque será um marco de mudança histórica. Muitas coisas, como nós vimos no slide anterior, vão mudar. Ele diz, olha, eu só quero voltar a viajar. O que eu quero? Eu quero voltar a viajar, eu quero que o mundo volte a ser o que ele era, ninguém vai lembrar de nada mesmo e a gente vai continuar a vida. Será que a gente tem que virar a página de uma maneira tão pessimista assim como o Pondé? Ou será que a gente tem que virar a página e continuar construindo a história de uma maneira completamente otimista? Eu acho que a gente tem que voltar para a Escritura e entender o momento que a gente está vivendo. Por isso, o que eu chamo para você para conversar hoje é sobre o momento que nós temos conversado. É uma linguagem normal nos negócios, na educação, na própria TV. Eu acho que a gente tem que virar a página para viver o que eu quero chamar hoje com vocês de novo normal. Novo normal. Uma pessoa essa semana falou comigo assim, pastor, eu não gosto dessa palavra, porque não tem nada de novo. Não tem nada de novo debaixo do sol. E eu concordo, a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Mas, como vocês podem ver a imagem, e eu vinha para cá agora cedo, está todo mundo na rua de máscara. Nós aqui, no nosso ambiente, as pessoas estão de máscara, por exemplo. A gente tem aqui do lado álcool em gel para você passar a mão. Coisas que até fevereiro você não tinha. Por exemplo, a turma começou uma corrida para toma vitamina tal, toma a luz do sol, toma não sei o quê. Coisas que a gente não estava acostumado a fazer. Grandes ajuntamentos não são possíveis. Algumas comunidades locais que voltaram a funcionar, por exemplo, lugares que têm capacidade para 600 pessoas. Segundo a norma técnica do Espírito Santo, está podendo 100 e está indo frequentar 50. Comércios, tem loja aqui no nosso bairro, na nossa cidade, que só pode entrar uma pessoa de cada vez. Então não adianta a gente falar que, pelo menos por algum tempo, a gente vai ter que viver desse jeito. Era uma questão sanitária. Mas quantas pessoas, por exemplo, perderam emprego? Quantos empregos novos foram criados? Então,
não adianta a gente fechar os olhos, porque o mundo de março para cá não é o mesmo. Agora, qual é a postura que a gente precisa ter nesse momento novo? Por isso, nesse mês, eu chamo vocês para a gente se debruçar sobre um livro, que é o livro de Josué. Então eu chamo você para que você abra no capítulo 1, nós vamos ler os 9 primeiros versículos, e eu quero conversar com vocês sobre virar a página para a gente viver um novo momento, um novo normal, mas dentro da perspectiva do reino de Deus. Dentro da perspectiva de que Cristo está exaltado, e nós vamos continuar nessa nova perspectiva, mas segundo o ordenamento do reino, segundo Cristo. E por isso, abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, mas o que é muito importante, esses slides, assim que o culto terminar, eles vão estar disponíveis para você. Eu quero que você estude, mas preciso que você anote. Então tenha o costume, ainda quando a gente voltar para o templo, por exemplo, pega um bloquinho de notas ou abre o bloquinho de notas do telefone, para que você no meio da semana se debruce sobre isso. Não pega esse negócio e joga fora. Não, seja atento à voz do Espírito, seja atento à palavra de Deus, anote. Risca a Bíblia, não é pecado. Marca ela com amarelinho se você tem no aplicativo. Mas o que é importante, que você tenha a palavra não só chegando, mas ela precisa entrar e ser ruminada pelo seu coração. Analise o texto bíblico comigo, vamos à leitura, Josué capítulo 1, dos versos 1 a 9, o texto bíblico diz: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, do grande rio ao Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, Mar Mediterrâneo. No oeste, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E a palavra lei aqui é a palavra Torá. Eu vou trabalhá-la daqui a pouco com vocês. Obedeça a toda a Torá do Senhor. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei, não deixe de falar a palavra da Torá e meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Pai Santo, sua palavra é lida e nós pedimos ao Senhor a iluminação do seu Espírito. Em nome de Cristo Jesus, que ele entre aonde essa palavra chegar. Amém. Meus irmãos, novo normal e Josué, claro, percebam como o texto bíblico começa. Depois da morte de Moisés. Uou! Só um segundo. Foram 430 anos de escravidão do povo de Deus no Egito. Depois, o Senhor prepara Moisés por 80 anos. Primeiro na casa de Faraó por 40 anos. Depois por 40 anos, Deus prepara ele em Midian.
Aí Moisés, o grande libertador do povo, vem mudar esse estágio, vem dar um novo normal para eles. Qual? Vocês vão sair do Egito. E o que aquela geração inteira que saiu do Egito viu? Eles viram, gente, 10 pragas, eles viram o mar se abrir, viram Faraó, o filho do rei Sol, o filho do Deus Sol do Egito, morrer no mar vermelho. Eles viram Yahvé, o Deus da aliança de Êxodo capítulo 3, manifestar o seu poder. Eles viram em Êxodo capítulo 20 a aliança ser formada. Eles receberam a Torá, eles receberam a lei de Deus. É um novo normal. Agora nós vamos entrar em Canaã. O problema é que o livro de Números nos diz que Moisés, segundo a ordem de Deus, mandou 12 espias olharem a terra prometida. Os caras voltaram de lá com um diagnóstico dizendo: nós não vamos entrar nessa terra. Só Josué e Caleb que disseram: não, nós vamos entrar por essa terra. E por causa daqueles 10 e por causa do povo que quis voltar para o Egito, foram 40 anos sobre o governo de Moisés, sobre a direção do mediador Moisés, dentro do deserto. Só que toda aquela geração que viu os milagres no Egito morreu no deserto. E essa geração que está aqui, tirando Josué e Caleb, toda nasceu no deserto. Eles não conheceram o Faraó. Eles não conheceram os milagres de Deus no Egito. Eles nasceram no deserto. Eles só conhecem maná. Eles só conhecem os milagres de Deus no deserto. E agora, o que fazer? Moisés morreu. Uma geração inteira que cresceu com aquele líder, uma geração inteira que viveu debaixo da orientação daquele líder que quando ele entrava na tenda para se encontrar com o Senhor, a coluna, a nuvem de fogo de Deus descia dos céus, o povo inteiro nasceu no deserto vendo essa cena, e agora eles abaixam a cabeça, esperam Moisés sair de lá, da presença de Deus vivo, para poder chegar aqui e dizer para eles, qual é a palavra de Deus? Moisés está morto. É período novo. É hora de virar a página. O livro de Josué trabalha a virada de página do povo de Deus. Agora é a hora de viver um novo normal. Por quê? Porque se vocês perceberem, está na hora, no verso 2, de atravessar o Jordão. E no capítulo 3, vocês vão observar que o texto bíblico nos diz que o Rio Jordão, no verso 15, capítulo 3, verso 15, o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. O Rio Jordão está na frente deles, a terra prometida está do outro lado, o Rio Jordão transbordando. Nós vamos estudar aqui nesse mês essa travessia, o que ela mostra para nós. Mas percebam, os desafios agora são outros. Os desafios agora não são mais o deserto, agora é atravessar o rio. E agora é guerrear. Agora está na hora. E o livro de Josué é o livro das guerras. É o livro da conquista. O tempo do deserto ficou para trás. É o tempo de continuar, porque a promessa de Deus vai continuar. É por isso que a gente chama isso de virar a página. E é o novo normal. Agora olha o Josué. O Josué aparece na Bíblia sempre como sendo o assistente do Moisés. E o livro de Josué diz isso. Ele começa dizendo assim, aquele que foi a sua referência a vida inteira, morreu. Eu não sei se vocês já perderam pessoas muito próximas a vocês, mas parece que um pedaço da nossa vida fica para trás. Porque é um pedaço da nossa história que morreu. São pessoas que nós não teremos mais. Mas teremos que continuar a jornada, teremos que continuar independente. Se você passou, por exemplo, por um processo difícil e sempre ruim de divórcio, algum tipo de separação, ou a não ver algum tipo de familiar há uma década, 20 anos, ou teve que sair às pressas de algum lugar que você morava, você percebe que parece que ficou, é algum tipo de história sua que ficou para trás. Agora imagina você como líder tendo que calçar a sandália de Moisés. A sandália do cara é grande demais, gente. Porque o livro do Êxodo, o livro de Deuteronômio termina dizendo que nunca surgiu em Israel alguém como Moisés, que falava com o Senhor face a face.
Imagina você ter que entrar no lugar desse cara. É o novo normal. É uma virada de página. O deserto ficou para trás. 40 anos de história ficaram para trás. Vamos virar a página. Mas não vamos só virar a página. É tempo de viver uma nova realidade. É sobre isso que estão falando. Mas, pastor Rômulo, é um tempo de paz? Não, agora é um tempo de guerra. A primeira coisa que eles vão fazer no capítulo 2, eles vão para Jericó. E lá em Jericó, eles vão encontrar Raabe e vão ver uma cidade enorme. Ou seja, mas pastor, então não ficou tudo tranquilo? Não voltou tudo ao normal? Não, ficou mais difícil. Porque agora é hora de todo aquele exército que foi formado no deserto entrar e conquistar a terra. Porque não foi nos prometido ausência de guerra, ausência de lutas. O que foi nos prometido nessa vida foi que Jesus estaria conosco em todo período, em toda ocasião. Por isso, eu tenho certeza de que esse livro e esse novo normal, ele vem nos mostrar uma tendência ousada que o Senhor nos quer, com os princípios e valores do reino. E aí, pessoal, olhando esse texto, eu acho que virar a página para viver um novo normal vai dizer para mim e para você, para a gente não duvidar do caráter de Deus. Eu tenho trabalhado esse princípio com vocês aqui nos últimos, possivelmente 4 meses. Eu já devo ter falado isso aqui algumas vezes. Mas é importante reforçar. Diante de todo esse quadro, o que fazer? Diante de toda essa circunstância, o que a gente faz? Percebe o que Deus vai falar com Josué? Meu servo Moisés está morto. Pronto. O livro de Judas vai dizer, inclusive, que a gente não sabe nem aonde Deus sepultou Moisés. Não sabemos. Não puderam nem sepultar o Moisés, porque ele era tão importante que o próprio Deus fez isso. E ele vai aparecer em Mateus capítulo 17, junto com Elias, para Jesus no Monte da Transfiguração. Não sabemos. Ele é morto. E o texto de Judas diz que Miguel lutava contra Satanás por causa do corpo de Moisés. Está aí uma passagem difícil. Mas Israel não pôde nem fazer isso. Então, Moisés morreu. Acabou a aliança, acabou o pacto, acabou a defesa de Deus para o seu povo. O que fazer? Deus diz, agora, nessa nova realidade, sem deserto, sem Moisés, sem aquele mediador, agora, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar esse rio Jordão, que segundo o capítulo 3, está transbordando. Aí olha, os estudiosos dizem que possivelmente aonde eles vão ultrapassar o rio, ele tem 30 metros de profundidade. Passa um navio no Jordão. Um navio. 30 metros de profundidade. Olha que coisa absurda. E eles vão passar. E o texto bíblico diz, e vocês vão entrar na terra que eu vou dar para vocês. Como eu prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. E aí ele fala a extensão do território, e ele diz, ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e eu nunca vou abandonar você. Gente, nessa nova perspectiva, Deus está reforçando a sua promessa para o seu povo. Pastor, mas é um período de guerra. Não importa. Deus está reforçando a promessa de que Ele não só vai dar a terra, como vai ser a força do líder deles, e não só vai ser a força do líder deles, Deus vai ser a força do seu exército, a ponto de dizer, ninguém vai conseguir suportar vocês. Eu estarei com vocês. É engraçado que o Evangelho, e o Evangelho é a materialização de Jesus na história, é a encarnação. O Evangelho é a morte e ressurreição de nosso Senhor e sua exaltação, ponto. Isso é o Evangelho. O Evangelho veio nos garantir exatamente isso.
Deus prometeu que Jesus viria. Deus prometeu a salvação. Deus prometeu que terminaria a obra que ele começou no seu povo. Deus prometeu a vida eterna. Deus prometeu que cuidaria da gente em cada um dos nossos momentos, inclusive nesse momento novo de... Eu sei que é difícil, e é difícil para mim. Ter que ser pai, trabalhar fora, ainda ter que dar aula para o filho dentro de casa. Os gastos não diminuíram, que se você vai no supermercado, você sabe que se você gastava 100, tu está gastando 120, 130, poder de compra diminuiu, poder de consumo diminuiu, e aí você às vezes quer dar uma volta. Agora me parece que os parques estão reabrindo, você não pode. Então, a questão toda é, nessa circunstância toda, qual é a certeza que a gente tem? Deus continua sendo Deus, o Senhor continua sendo o Senhor, e o Senhor continuará nos guiando para o seu reino de glória. Nós iremos com Ele. Então virar a página para o novo normal é a gente não duvidar desse caráter. E quando a gente olha o desenrolar da história, foi isso que Deus fez. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês é a seguinte. Dá uma olhada para esse médico que eu coloquei aqui. Dá uma olhadinha bem na cara dele, assim. Imagina que você chegou com falta de ar no pronto-socorro, aí foram lá, fizeram um exame em você, um cateterismo, e aí falaram assim, gente, precisamos abrir seu peito, tem que fazer 4 pontos de safena, e desentupir essas suas artérias. Aí você, sem ar, fala assim, tudo bem, onde eu assino? E aí você assina a papelada toda, aí o pessoal fala assim, olha, é esse cara aqui que vai operar você. Qual é a sua resposta? O que você fala? Você faria uma cirurgia com um cara com serrote na mão, falando assim, esquenta não, anestesia resolve o problema todo. Claro que não, gente. Claro que você ficaria com medo. Sabe por que você ficaria com medo? Porque o que está por fora nem sempre mostra o que está por dentro. Já viu e já foi numa plantação de cenoura? É engraçado porque hoje em dia, eu cresci indo para a roça todo sábado e todo domingo, às vezes a gente estava na roça. Meu avô tinha uma roça, mas sábado era clássico. Domingo a gente sempre tinha que estar na igreja. Então a gente acabou entendendo um pouquinho do que acontece na vida do campo, né? E conversando com um irmão aqui da igreja essa semana, um presbítero da igreja, ele falou comigo assim, e é uma verdade, cara, tudo sai da roça. Tudo. Você acabou de tomar uma xícara de café, ou está tomando um café aí agora. Café não é esse pó, café é uma planta. Tá, beleza, é fruta, né? Aí, eu não entendo nada de planta nem de animal. Mas até o leite que você tomou, que fez o pão, por exemplo, derivado de animal. Então, não tem jeito, tudo vem do campo. Tudo vem do campo. Ah, mas e a camisa que você está usando? Algodão, irmão, vem do campo. Não tem jeito. Via de regra, as coisas são assim. E eu acho engraçado como o mundo criado por Deus, ele nos ensina alguma coisa muito interessante. Quando você olha, às vezes, você não consegue perceber a profundidade. E aí, uma cenoura que você chega lá, por exemplo, no supermercado, você vê aquele monte de negócio cor de abóbora, eu não sei, cor também não entendo nada de cor. Mas aí você olha todo aquele negócio cor de abóbora, você fala, que bonita a cenoura. Agora vai numa plantação pra você ver. Só tem aqueles matinhos em cima. É tipo mandioca. Quando você começa a puxar, você você consegue ver que o que está no fundo, na verdade, é maior do que aquele negócio que está ali dentro. Por quê? Porque você se aprofundou no conhecimento. Você entrou naquele negócio. Você conseguiu ver o que estava ali dentro. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte. Na verdade, você nunca vai duvidar de quem você conhece.
Por que você duvidava daquele médico que eu botei agora há pouco? Porque você não conhece. E ele me aparece com um serrote na mão, com a cara de doido, e você fala, rapaz, eu não vou confiar minha vida para esse cara não. E quando você olha, o cara fala assim, olha, pega aquela cenoura ali, e se ela estiver no mato ainda, na terra, você vai falar, mas eu vou comer o quê? Essas 3 plantinhas que estão em cima? Aí quando ele puxa, e quando alguém puxa, você percebe que tem, caramba, é um legume profundo, e se bem feito é gostoso. Porque você só duvida de quem você não conhece. Você não conta segredo para quem você não conhece. Você não divide a vida com quem você não conhece. Você não divide dor e amargura com quem você não conhece. Nosso Senhor é interessante, porque quando ele vem a essa terra, ele passa num momento de angústia e ele chama Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos dentre os 12, e ele fala com eles assim, a minha alma, ela está triste até a morte. E é curioso, porque quando ele vai ressuscitar uma menina, no Evangelho de Marcos, a filha de Jairo, quem está no quarto com ele? Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, no momento especial, quem está com o nosso Senhor? Pedro, Tiago e João. Quando o apóstolo Paulo está sozinho, preso, em 2 de Timóteo, no capítulo 4, ele diz, Lucas está comigo, o médico amado, que ele vai dizer na carta de Filemão. Mas ele manda uma mensagem para Timóteo dizendo, procura vir ter comigo depressa. E quando nós olhamos o livro de Atos, Paulo, Lucas e Timóteo sempre estão juntos. Porque você sempre confia em quem você conhece. Agora, olha o que a Escritura diz para a gente. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz aquele homem que se refugia no Senhor. Ou seja, meus irmãos, o que o texto bíblico está nos ensinando é que nós precisamos aproveitar esse momento para cavarmos fundo no Senhor, para conhecermos não só a superfície de quem é o ser de Deus, mas que esse seja um momento de nós descermos até a mais profunda intimidade e comunhão para conhecermos o caráter do Senhor e vermos como o Senhor é bom. A bondade de Deus se manifesta todos os dias na nossa vida. Ela se manifestou de uma maneira mais plena e preciosa quando o Cordeiro foi morto em nosso lugar naquela cruz. Por isso o Senhor não nos deixaria sós, meus irmãos. Ou seja, o convite desse novo normal é para que você mergulhe fundo no conhecimento do Senhor. Provem a bondade de Deus, provem o amor de Deus, provem o Senhor todos os dias, provem a fidelidade do Senhor, vejam as obras do Senhor, relacionem-se com o Senhor, vejam que aqueles que se refugiam nele não precisam temer, aqueles que se refugiam nele podem viver esse novo normal, sabendo que estão guiados e são guiados pelo único Deus verdadeiro. Essa semana, eu gosto muito de mitologia grega, literatura, me chama muito a atenção. E a minha filha mais nova está lendo um livro sobre mitologia grega. E aí ela perguntou para mim, pai, se você pudesse ser filho de um deus antigo, qual deus você queria ser filho? E é tão interessante essa pergunta, porque até a parábola do filho pródigo, ela é linda, se interpretada à luz do Evangelho. O filho mais jovem pega a herança do pai e gasta tudo. E o filho mais velho, ele fica com a herança, o pai perdoa o mais jovem, e quando o mais jovem chega em casa, o filho mais velho não quer se banquetear com o pai e vai embora. Você tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho que você tem, ainda que nós, a raça humana, tenhamos gastado tudo que Deus nos deu no pecado,
Você tem um irmão mais velho que te aceitou de volta. Para que você não fosse filho do dinheiro, para que você não fosse filho de Mamon, não fosse filho de Zeus, Poseidon, deuses que não existem, ou guiado pelo curso desse mundo e guiado por Satanás como um filho da ira. O filho mais velho, o unigênito, o único filho de Deus, o filho de Deus por excelência, encarnado de Maria, que nasceu, o Deus encarnado, ele veio nos dar a sua herança. Por isso nós somos filhos, filhos de Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. Nós somos filhos porque a herança de Jesus passou para nós. Você vai observar, eu vou falar isso com você daqui a pouco, a linguagem de Efésios capítulo 1 está aqui no verso 3. A linguagem de 1 de Pedro no capítulo 3, verso 4, de que a herança que temos é em Cristo, o Filho mais velho que nos recebeu e nos deu um banquete. Na verdade, ele tem um banquete maior ainda para mim e para você. As bodas do Cordeiro, quando comeremos com Deus eternamente e viveremos com Deus eternamente, porque o único Filho nos deu a herança para sermos filho. Não duvide do caráter do Senhor. Não duvide do caráter do Senhor. Antes, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se de quem você é, mude a sua vida, peça perdão ao Senhor e volte para Ele. Esse é o argumento do Espírito Santo. Mas para o novo normal, como viver? Percebam. Força, gente. Sejam fortes. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Agora ele vai dizer mais uma vez, seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a Torá do meu servo Moisés. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde você andar. Meus irmãos, nesse novo momento de vida, resiliência, força. Deixa eu fazer umas coisas com vocês aqui. Esquece a mim, esquece quem está do seu lado dentro de casa. Deixa eu te perguntar o seguinte, quais são os seus medos? Do que é que você tem medo? Os discípulos de Jesus, no capítulo 8 de Mateus, Cristo está no barco e eles têm medo de uma grande tempestade. E a tempestade está lá e eles olham para Jesus e falam, mestre, você não vai fazer nada, a gente vai morrer, você não está preocupado com isso. E aí Jesus vai e acalma a tempestade, porque ter medo é algo que está na essência de nós seres humanos. Mas o que é que te gera medo? Uma das coisas que mais me preocupou nesses últimos 4 meses é medo de morrer. Muitos de nós temos medo de morrer. Medo de ficar entubado. Medo de ir para o hospital. Medo de ser atendido pelo médico. Fobia. Fobia de remédio. Medo. Medo de remédio. Medo. Medo da morte. Isso é preocupante. Se você é cristão, isso é preocupante. Se eu tenho medo da morte, eu preciso dar uma analisada na minha vida. Mas será que talvez não, Rômulo, não é medo da morte, eu tenho medo das circunstâncias. Eu tenho medo do emprego, eu tenho medo se eu vou continuar casado, eu tenho medo das circunstâncias, eu tenho medo de perder o emprego e não ter com o que pagar o aluguel. Eu tenho medo de deixar as prestações atrasadas, sabe? Eu tinha alguns projetos e aí, diante de toda essa situação, tudo isso, a gente teve que se ajustar, teve que se acertar. Então, medo. Ou seria medo do futuro, gente? O que vai acontecer lá na frente? Daqui a 5, 6 anos, 5 meses, 6 meses. Tenha 5 segundos aí. Pede Jesus para sondar seu coração. Moisés morreu. O deserto ficou para trás.
hora de virar a página. E o que tem agora na frente? Uma terra. E o que nos espera nessa terra? O que nos espera nessa terra é guerra. Eles terão que ser fortes, porque os desafios são maiores ainda. Pessoal, eu acho que o Tim Keller, e eu trabalhei esse livro com vocês em fevereiro, e eu acho que você deveria ler esse livro. O Tim Keller trabalha nesse livro, Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento, 4 perspectivas muito interessantes para a gente entender que morte, futuro e circunstâncias não precisam nos gerar medo. Por quê? Porque se nós entendermos que Deus está no controle da história, eu preciso me tornar forte para o dia a dia. E eu preciso me tornar forte para o dia mau. Tim Keller chama isso de preparar a sua mente e o seu coração para qualquer circunstância da vida. Como ele diz isso? Ele diz que a gente precisa entender propósitos. Por quê? Porque Deus sempre está interessado na nossa relação com a gente mesmo. Percebam, vocês tornam-se fortes uma vez que vocês começam a analisar a vida e compreendem a humildade que precisa ter na gente. E humildade aqui, eu estou falando das bem-aventuranças, especialmente quando o texto bíblico diz que nós precisamos depender do Senhor o tempo todo. Ser forte aqui é ser dependente. Ser forte aqui não é ser machão, bonitão. Ser forte aqui é ser dependente de Deus. E como é que a gente é forte? Alguns escritores antigos diziam que quanto mais eu me humilho diante de Deus, maior eu fico diante de qualquer situação. É entender que a gente não é essa Coca-Cola toda. É entender que eu não estou nessa terra para disputar com ninguém. Eu estou nessa terra para me tornar maduro. Eu estou nessa terra para me tornar parecido com Cristo. Eu estou dentro de um projeto de Deus enorme, chamado redenção. Ele está salvando o cosmos. Ele está salvando a humanidade, das quais eu sou um pedacinho desse negócio. Então eu preciso entender o meu lugar. E o meu lugar é dentro da história que Deus está construindo. E eu vou cooperar com Ele nisso. Por isso, você vai ser forte quando você começar a se relacionar com as coisas boas da vida de maneira correta. Ser forte nada tem a ver com passar por cima das pessoas. E também nada tem a ver com você ser conivente com o erro e com o pecado. Ser forte tem a ver com você gastar energia e valorizar aquilo que realmente merece ser valorizado. Se é o trabalho, que seja bem feito. Se é a amizade, que seja bem cultivada. Se é a maternidade, que seja bem realizada. Mas se são coisas que nós entendemos que isso aqui Paulo em Filipenses, quando ele fala no capítulo 2, 3, isso aqui é refúgio, isso aqui é esterco, isso aqui é lixo. Não vale a pena gastar tempo com isso. Não fui vocacionado para esse negócio, não fui chamado para esse negócio. Então mudar os valores, atribuir o valor correto, a coisa correta para economizar energia. A gente às vezes gasta energia com coisas que a gente não tem controle, que a gente não tinha que nem estar preocupado. Você vê isso em rede social. Às vezes A e B publicam determinadas coisas e a gente perde e drena toda a nossa energia. Sabe por quê? Porque a gente está preocupado com o que não deveria ficar preocupado. É a nossa relação com o Senhor, Tim Keller coloca. É a nossa relação com o Senhor aqui que está em jogo. Ser forte é a nossa relação com o Senhor. E ser forte é a nossa utilidade para os demais. É sobre isso. Ser forte é isso. Ser forte é estar pronto para servir como sendo para o Senhor. É trabalhar como sendo para o Senhor. É ser discípulo como sendo para o Senhor. Esse novo normal precisa ser assim. É essa mudança de paradigma que a gente precisa ter. Mas eu chamo vocês a entenderem o que é ser forte dentro da perspectiva bíblica. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios, e 2 Coríntios é uma carta linda, mas ele ainda continua rebatendo a sua autoridade apostólica que estava em xeque na igreja de Corinto. Olha o que Paulo diz. De
todos os lados somos pressionados. 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 a verso 10. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Somos fortes. Ele diz, ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Nós somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Não tem a ver com produtividade. Não tem a ver com esse conceito bobo de força do século 21, de que eu não posso chorar. Tem a ver com lutar a guerra certa. Tem a ver com ter energia para fazer o que você tem que fazer na maneira correta. Eu sou o Rômulo, eu sou o pastor dessa igreja, então eu preciso guardar a minha energia para cumprir aquilo que o Senhor me mandou. Eu sou o marido de uma esposa, então eu preciso estar bem para fazer aquele melhor trabalho da melhor maneira possível. Ser forte. Mas, Rômulo, e todas essas situações à minha volta, eu olho o que o apóstolo Paulo diz. Jesus sofreu, nós também sofreremos. Então como é que a gente responde a isso? Resiliência. A força que está em nós é do Espírito de Deus. Novo normal, sendo fortes, mas guiados pela Escritura. Guiados pela Escritura, gente. Olha o que o texto bíblico diz. Não deixe de falar da Torá. Não deixe de meditar. A expressão hebraica aqui para meditar é uma expressão curiosa. Eu já falei isso para vocês pregando aqui o Salmo 1. Você que não nos ouviu, preste atenção nisso. Porque a gente acha que meditação é uma coisa de budista. O cristianismo já falava de meditação, 1500 anos antes de Cristo. É porque a gente acha que esse troço é troço de religião oriental. Não! É porque a gente gosta tanto de televisão, a gente gosta tanto de tela, que a gente não para meditar. Meditar, segundo o texto bíblico, é você pegar a Escritura. No passado, o pessoal decorava muito a Escritura. Quem é mais velho sabe disso. Então é você ficar repetindo e repetindo, baixinho aquele negócio. Quer ver um exercício de meditação? Pegue sua Bíblia. Sente na frente do mar, se você puder, olhando uma paisagem bacana. Leia o versículo ou a passagem e fique repetindo ela ali, para que ela vá entrando dentro de você e deixe o Espírito de Deus falar com você. Isso é meditar. Isso a gente está precisando fazer. Desliga tudo e começa a meditar na palavra. Decore ela. Decore a Escritura, para que você tenha ela na ponta da língua. Paulo falou para o Timóteo manejar bem a palavra de Deus. É isso. Para que você cumpra fielmente tudo que está nele escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Olha para cá, por favor. Para tudo, fica em silêncio aí, olha para cá. Aqui, eu preciso tocar nisso com vocês. Tá? Então preste muita atenção. Essa mensagem vai ficar disponível para você. Volte, ouça novamente pelo menos essa parte. Essa semana, essa nossa irmã, ela teve essa obra censurada. Ela é presbiteriana, ela trabalha, a vida dela é falar para famílias e casais. E essa semana a Justiça do Rio de Janeiro mandou que esse livro, o que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica, fosse tirado de circulação, que as palestras dela fossem tiradas de circulação. Por quê, Rômulo? Porque dentro do livro ela trabalha uma perspectiva bíblica de que em algumas situações, como a Escritura nos diz, o uso da vara, castigo físico, fosse utilizado. Então, o que foi feito? A justiça mandou tirar
porque é uma tática de tortura. Percebe? Conversando com um advogado amigo, a primeira coisa que ele falou para mim foi o seguinte: Rômulo, isso não existe. Isso é perseguição religiosa. Eu não vou levantar essa bandeira aqui, eu vou trabalhar com vocês sobre cidadania e cristianismo um mês antes das eleições. Mas o que é importante falar com vocês dentro dessa perspectiva é o seguinte. A Escritura diz, e eu quero deixar bem claro isso para vocês, eu vou pegar um dos vários versículos bíblicos, aqui está na versão revista e atualizada, um dos vários versículos bíblicos que diz: o que retém a vara aborrece seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. Não dá para relativizar, tá? Vara é vara. Aqui é correção física, não dá para relativizar, não dá. E eu conversando com esse amigo meu, ele brincou, falando assim: vixe, lá atrás a gente tomava muita varada e está todo mundo vivo até hoje. Vale dizer que ele não é evangélico, tá? Mas é uma pessoa muito sensata. E agora, gente? Vocês seguem o padrão de educação de filhos, estou citando um exemplo, da Escritura, ou vocês seguem o padrão de educação de filhos da cultura? Porque eu já sei que como o brasileiro sempre legisla, não pelo todo, não pela regra, mas pela exceção, vocês já estão se perguntando assim, inclusive você que não é cristão, e qualquer debate que você queira ter, e correção que você queira fazer para mim, por favor, eu quero citar a Bíblia, tá? Eu não quero saber da psicologia, acho que ela pode ajudar, mas ela não é a fase final, porque é a Bíblia que trata o coração. Qual princípio você vai usar? O bíblico ou você vai usar o princípio bíblico da cultura? Sabe por quê? A minha mãe, ela é eu já vou chegar aqui no que você está pensando agora. Tá, deixa eu falar isso primeiro. Porque você está pensando agora assim, mas pastor, e os abusos que acontecem com criança? Não é? E as crianças que apanham muito dos seus pais? A Escritura é tão perfeita que ela já te deu a resposta embaixo. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, o mecanismo de freio já foi dado, porque a disciplina para o filho, quando necessária, nessa questão da correção física, não é para espancar ninguém, é para o pai trazer o filho ao arrependimento. É para o pai trazer o filho para Jesus e fazer o filho reconhecer que ele é pecador. Agora compreenda. Por que a Escritura manda, às vezes, a gente chegar a esse ponto? Simplesmente porque ela parte do pressuposto de que todos os seres humanos são caídos. E que o problema do ser humano não é a sua mente, e não se resolve com educação. Mas a Escritura diz que o problema do ser humano está no coração. E se ele não nascer de novo, e se o seu coração não for levado para Deus, o que te espera é uma vida infeliz e o inferno. É isso que a Escritura diz. Agora, e a educação de filhos da cultura? Eu cresci em colégio porque a minha mãe era professora e diretora, coordenadora, qualquer outra coisa. Eu sou esposo de professora. E se você tem um pouquinho de olhos, você já viu que a educação da cultura tem feito com que os colégios sejam uma lástima. Não há princípio de autoridade. O que há é só mediação. Não há princípio de autoridade. Percebam que se nós fôssemos levar isso mais a fio, percebam movimentos da cultura como o feminismo que nasceu lá no centro do inferno. Lá no coração do diabo. Transformou os homens em um monte de banana. E vocês, mulheres, têm sofrido com isso. Por quê? Porque a Escritura nunca mandou empoderar a mulher. A Escritura mandou a gente se humilhar e não empoderar. O que a Escritura mandou era homem ser homem e mulher ser mulher. Por isso é incompatível o feminismo com fé cristã. Ah, pastor, mas e as mulheres? As mulheres que sofrem abuso devem ser protegidas. Mas elas têm que continuar sendo mulheres. E os homens deveriam não ser humilhados, mas o que deve se fazer com quem pecou e errou? Chamá-los ao arrependimento.
chamá-los ao arrependimento e chamá-los a ter uma postura de homem, porque homem ama e se entrega. Homem que é homem de verdade defende a sua família, defende a sua esposa. E homens deveriam ser presos se fizessem mal com as mulheres, porque Romanos 13 vai dizer que é pra gente, o que o magistrado civil deve fazer? Ele deve coibir o mal, mas ele deve se orgulhar do bem. Então, se estamos vendo crianças abusadas, e se estamos vendo mulheres abusadas, nós precisamos defendê-las. Mas como fazer isso? Homem é ruim, homem é promíscuo, então o que a gente faz? A gente ensina a mulher a ser ruim e promíscua igual homem? Passe no boteco e veja à noite, você tem mais mulher do que homem. Uma degradação da família completa. Maridos que não guiam as suas mulheres, maridos que não discipulam as suas mulheres, mulheres que não se submetem aos seus maridos. Claro, porque é um monte de homem banana. É um monte de homem que ao invés de ter papel de homem é medroso. É um monte de homem de 40 anos jogando PlayStation 4. É um monte de homem que ao invés de orar com as suas esposas, orar com a sua família, cuidar da sua família. O que o novo normal quer? O que o novo normal quer é que a gente volte para as sagradas escrituras. É que a gente pare com essa engenharia social. É olhar para movimentos como de gênero, de homossexualidade e respeitar essas pessoas, mas dizer para elas que não é a psicologia que vai resolver o problema delas, porque elas estão pecando contra não adulterar. O pecado delas não é maior do que você que se mata na pornografia, com você que se mata traindo a sua mulher. O pecado deles é o mesmo. E para pecado só tem uma solução. Não é, a igreja é inclusiva. Aqui não, João. A igreja é acolhedora, mas ela vai ser voltada para a palavra de Deus. E só tem uma maneira de voltarmos, é arrependimento. É pregando o evangelho que gera arrependimento. A gente pode ser acolhedor, mas inclusivo não. Aqui não tem essa história de inclusão. Ai, pastor, eu não sou nada, meu irmão. Eu sou da moda antiga mesmo. O negócio aqui é voltado para a escritura. O que guia meu coração é a escritura. Ou o pastor é contra o progressismo. Eu não sou nem progressista nem conservador. Eu sou cristão. Eu não sou idólatra. Não vem com essa conversa fiada. Porque ser progressista é muito fácil. É só ser guiado pelo curso. Aí ser conservador é só falar o contrário. Eu sou guiado pela escritura. Não me venha falar que eu tenho que ficar mudando moral. Eu mudo o coração. A minha decisão, ela vem do coração. Isso é cosmovisão bíblica. Sejam guiados pela escritura. Arrependam-se dessa idolatria. Arrependam-se desse relativismo moral. Voltem-se para Jesus. Voltem-se para o evangelho. E se essa mensagem é dura, meu irmão, siga o seu coach. Se essa mensagem é dura, meu irmão, vá seguir a ideologia e utopia que você quiser. Vá seguir a sua religião. Agora, você quer ficar com Jesus e o evangelho? Então volte para a graça de Deus. Manifesta em Cristo. Siga a escritura. Eu vou falar com vocês o seguinte. Desculpa que eu fiquei meio... Mas esse livro você não pode morrer sem ler. Espera aí. Gente, cristão deve procurar doxologia. Pastor, o que é isso? Meu irmão, doxa é glória. Cristãos estão preocupados em glorificar a Deus. Por isso eu tenho falado com vocês. Como nós vamos glorificar a Deus? Como? Não importa. Glorificar a Deus, e eu preciso voltar para a verdade. Eu preciso voltar à verdade. Eu preciso voltar para as escrituras. Eu preciso voltar. Então, em nome de Jesus, o apelo do novo normal. Se arrependa dos seus pecados e vá até a cruz. Se arrependa. Volte para a simplicidade do evangelho. Se arrependa. Termino, gente. Pedindo para que vocês cumpram a missão nesse novo normal. Não fui eu que lhe ordenei.
Seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Há 4 estágios no caminho do povo de Deus. O primeiro é o Egito, período de escravidão. O segundo é o deserto, 40 anos. O terceiro, período das guerras. E o quarto período, Canaã. Está muito claro na progressividade da revelação. Muito claro. Em qual período nós estamos estudando? É o período das guerras. É momento de, nesse momento aqui, pegar as armas do amor do Evangelho e ser discípulo de Jesus dentro da cultura. Agora, será que alguns de vocês ainda estão no Egito? Escravizados, presos por causa do pecado, escravizados por causa de Satanás, escravizados por causa das paixões de vocês? Será que o período que você tem vivido é um período de deserto muito grande, não só existencial, mas na vida mesmo, de maneira geral? Ou será que o período que você tem vivido é um período que você diga assim, uau! É hora da gente tomar uma posição como discípulo de Jesus nessa cultura. É hora da gente mostrar para o mundo, com todo o amor que o Evangelho tem, a postura firme do Evangelho de Jesus. O Evangelho que perdoa, o Evangelho que renasce, o Evangelho que promete arrependimento e fé, o projeto do Evangelho que produz a vida eterna. É isso que nós estamos procurando, meus irmãos. Porque Canaã é a vida eterna e ela é logo ali. Então o que eu queria hoje é chamar você, para você, aonde você está, fazendo o que você estiver fazendo, conhecendo a sua vocação, para o que Deus te chamou, você cumprir a missão de ser discípulo de Jesus. Vai, Josué, vai, povo, eu mandei vocês irem, podem ir. Olha o Senhor Jesus dizendo para os discípulos, vão, façam discípulos, Mateus capítulo 28, façam discípulos. Pessoal, o que vocês levam para casa? Simples. Virar a página para um novo normal. Primeiro é entender, como o texto bíblico diz em Eclesiastes 1:9, o que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Ok? Então, tudo que nós estamos vivendo, de alguma maneira, já foi vivido na história. Eu dizia para vocês, por exemplo, agora, dessa questão de gênero. O que é o gênero? É o gnosticismo do século XXI. Se você não tinha parado para pensar, essa questão de gênero é gnosticismo do século XXI. Ah, eu sou homem que nasceu no corpo de uma mulher. Isso é gnosticismo. Como assim, pastor? Simples, gente. Era o gnosticismo que falava que o corpo é mau. E o que é bom? O que é bom é o espírito. Só que para o século XXI, o gnosticismo ele vai dizer que o corpo está errado e eu preciso trabalhar tudo na mente com a linguagem. Então eu digo que agora eu sou mulher. É o gnosticismo do século XXI. Tem nada de novo. Leia a 1 de João, que você vai entender que a biologia é mais importante do que você imagina. O que era, o que os nossos olhos viram, o que as nossas mãos pegaram. Biologia, meu filho, não é linguagem não. É o verbo que se fez carne. Tem nada de novo. Vocês estão vendo o gnosticismo do século XXI aí. E a igreja já lutou com isso, nós vamos lutar de novo. Tá tranquilo. E vamos vencer. De boa. Vamos amar o mundo, respeitar as pessoas como elas são. Mas a gente não vai abrir mão da verdade. Não vamos abrir mão da verdade. No novo normal, a gente vai trabalhar coração. E a gente vai olhar para a eternidade, porque Deus é o mesmo. O Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Então, redobre a sua confiança e o seu compromisso com o Senhor. Por favor. Vamos em frente, irmãos.
Novo normal? Postura de discípulos. Postura de discípulos. Fiéis. Se você que me ouve entende isso, eu quero te convidar a se tornar não religioso, mas discípulo de Jesus. Arrependido dos seus pecados, para que o Espírito converta seu coração e você mude de vida. Porque a glória, Canaã é logo ali. As guerras que precisamos vencer, venceremos com amor e com o Evangelho, e com firmeza na Escritura. E o Senhor nos ajude nesse novo normal. Nós vamos cantar uma canção e eu volto para orar e impetrar a bênção. E você que nos ouve, se você quer conhecer a gente melhor, nessa canção vai ter um QR Code do seu lado. Coloca a câmera do seu telefone aí e a gente vai entrar em contato com você essa semana para a gente ensinar e aprender com você, mas falar de Jesus, aquele que transforma a vida de todos nós. Sei que um dia saberei tudo o que tens pra mim. Face a face te verei, rodeado de poder. Todo meu temor se vai com a luz do teu amor. Onde posso te encontrar? Tua eterna paz, Senhor, onde flui adoração e as ruas ouro são. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, conosco estás. Nessa vida passarei por tristeza e dor, esperando ver chegar o grande dia do Senhor, quando todos vão cantar em sublime adoração, pra teu reino exaltar. Sei que o dia chegará, onde reina eterna paz, não há guerras nem temor. Levantamos nossa voz a Ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, comigo estás. Sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás, comigo estás. Coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Você aí da sua casa, você pode cantar. O meu coração sempre dará toda a glória a Ti, Senhor. Mais uma vez.
ti, Senhor, sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás, sem noite, sem aflição, sem culpa, comigo estás. Vamos orar? Deus Santo e Pai, o Senhor sempre esteve no controle de todas as coisas e o Senhor está no controle das nossas vidas. E nós nos voltamos ao Senhor hoje, agradecidos por cuidar de nós e por nos enviar como discípulos do Senhor para uma cultura que precisa do seu amor. Nesse novo normal, Senhor, nos ajuda a sermos fortes e sermos corajosos. Nos ajuda a pegarmos as armas do amor do Evangelho, amar o mundo, mas sermos fiéis ao Senhor. A andarmos de maneira digna do Evangelho. Ensina-nos, fortalece-nos, e no meio desse período, que a gente seja encontrado fiel. Ajuda a sua igreja para ela ser uma bênção nesse período, para ela ser uma bênção nesse tempo. E que a gente possa virar a página. Virar a página para continuar a fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, recebam a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, meus irmãos, hoje e sempre. Deus te abençoe, um beijo no seu coração e a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau, gente.